Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha da CAF. Curva glicêmica é um exame que ajuda no diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina e outras alterações. O exame de curva glicêmica, que também pode ser chamado de teste oral, é feito a partir da análise de concentração de glicose no sangue, glicemia, em jejum, depois da ingestão de um líquido fornecido pelo laboratório. A função G, que possui esse domínio e esse contradomínio, e essa sentença, que representa uma função do segundo, modela a glicemia G de T em miligramas por decilitro de um paciente no decorrer de um tempo T, em horas após a ingestão do líquido, durante aí o exame. Assinale a alternativa que contém a sentença correta. Item A. Após exatamente 3 horas do início do exame, a glicemia do paciente vai retornar ao nível inicial. Pessoal, aquela função do segundo, que eu já copiei aqui a sentença para você. O meu G, ele representa exatamente a quantidade de glicemia. E o T representa aí o nosso tempo. Para responder o item A, eu primeiro vou calcular qual é o nível inicial. O nível inicial é exatamente no momento que eu tomei o líquido. Nesse momento, qual é a quantia de glicemia que tinha? No momento que eu tomei, não passou nenhum tempo, tá? No meu organismo, o T é igual a 0. E aí, pessoal, para você calcular isso aqui exatamente no momento inicial, tá? Eu vou ter G de quanto? De 0, e aí eu só vou substituir. Menos 10 vezes 0 ao quadrado, mais 40 vezes 0, mais 80. Você vai cancelar essa parte, e a quantidade inicial é exatamente igual a 80. Lá no vestibular, a gente vai ser mais rápido, tá? Quando o nosso T, que representa aquele X igual a 0, o valor é sempre igual ao termo independente. Fizemos a conta, mas você já ganha tempo, tá? Valor inicial é aquele correspondente ao termo independente. Muito bem. Agora ele está falando depois de 3 horas. Ele diz que vai retornar ao nível inicial. Será que depois de 3 horas a quantia vai dar 80? Vamos ver, professor, tá? Vou substituir aqui para a gente ver o que vai dar. Mesma ideia. G de 3 aqui é igual a quanto? Menos 10 multiplicado por 3 ao quadrado, mais 40 multiplicado por 3, mais 80. Aqui vai dar 9, multiplicado por menos 10, menos 90. Aqui vai dar 120 e aqui vai dar 80. Aqui vai dar menos 10 com 120, vai ficar 110. Opa, o nosso item A, ele está falso, gente. Após 3 horas, a quantia de glicemia que vai ficar é 110. Não é igual à quantia inicial. Ok? Item A, falso. Professor, item B, o conjunto imagem de G é... Aí ele dá o conjunto e fala que vai de 80 até 110. Eu ainda não vou resolver o item B, tá? Item C, a função G não é injetora, mas é sobrejetora. Vamos ler o próximo item, tá? Item D, o pico glicêmico é igual a 120. Qual é a ideia da palavra pico? O pico, professor, é aquele ponto mais alto, tá? Então, esse é o item que a gente vai resolver depois do item A, porque ele é um item mais objetivo. Sabe por quê?
Porque falar pico glicêmico, professor, significa calcular a maior quantidade de glicemia possível. Então, aqui nesse item D, eu quero calcular o maior valor possível de quem? De G. Professor, a função G, ela é uma função de segundo. O maior valor do G corresponde, na verdade, pessoal, ao maior valor de quem? De Y, tá? O G, ele atua como Y em a função. O maior valor de Y, na verdade, é o Y do vértice. Então, esse item, ele é objetivo, é uma fórmula que eu vou usar. Y do vértice menos delta dividido por quanto? 4 vezes A. Bom, nosso delta, deixa eu fazer a continha aqui no canto, tá? Vai ficar igual a quem? Eu vou pegar B ao quadrado menos o quê? 4 multiplicado pelo nosso A multiplicado pelo nosso C. Vai ficar delta, que é igual a quanto aqui? 40 ao quadrado, 1.600, menos com menos, mais. 4 vezes 10, 40. Com 80, quando eu multiplicar, vai ficar 3.200. O nosso delta, eu vou somar, vai ficar 4.800. Muito bem. Vou substituir, e aí vai ficar menos 4.800 dividido por 4 vezes A. O A é menos 10, eu vou multiplicar 4 vezes menos 10, menos 40. Cancela para mim, cancela para mim. Eu vou chegar aqui o Y do vértice, negativo com negativo, positivo. 480 por 4 vai dar 120. E é exatamente isso que estava marcando na alternativa. A alternativa D, a nossa alternativa correta. Perceba essa maldade, tá? Eu não preciso ir na ordem quando eu vou ver a alternativa correta. O item B e o item C são mais específicos, professor. Então, a gente vai pulando e lá no item D, a partir do momento que eu sei que pico é o mais alto valor de G, função do segundo, é o maior valor do Y, é só calcular o Y do vértice. Show? Agora é lógico, tá? Como você está estudando para o vestibular, a gente vai fazer o item B, vai fazer o item C, porque você tem que pegar essa bagagem, ver por que é falso. Vamos lá. Vamos marcar, tá? O conjunto imagem, para você ver por que ele é falso, tá? O conjunto imagem, professor, a gente vai fazer a seguinte ideia. Como o meu domínio ele vai do 0 até o 3, você vai colocar no plano cartesiano o t representando o eixo x, vai colocar o 0 e vai colocar o 3 aqui para mim. E vai marcar alguns pontos já de início. Você viu no item A que quando x é 0, o valor é o nosso termo independente, é 80, professor. Eu vi que quando x é 3, deu exatamente quanto aqui? 110, tá? Então, você vai colocar 110 aqui para mim e vai associar o ponto aqui. Ó. Professor, tem um outro ponto legal para marcar? Tem. É o nosso pico, é o nosso Y do vértice. Como eu quero marcar ponto, além do Y do vértice, é interessante achar o X do vértice. O X do vértice, tá? É menos B dividido por 2A. O B é o nosso amigo que está com T, 40, e 2 vezes A, 2 vezes menos 10, menos 20. Quando eu divido, vai ter igual a 2. O X do vértice corresponde a 2, o Y do vértice corresponde a 120. Depois de 2 horas, olha o que ocorre, hein? Eu atinjo a maior quantidade de glicemia no meu organismo.
A nossa curva é uma parábola com cavidade para baixo, ela vai ficar mais ou menos com esse perfil. Não continua, porque o domínio vai daqui até aqui. Analisando esse gráfico, a imagem ela vai do ponto mais baixo, que é o 80, até o ponto mais alto, que é o 120. É por isso que o item está errado, tá? Ele falava para mim que ia do 80 até o 110. Na verdade, vai até o 120. Tem que levar em conta que nesse intervalo de 0 até 3, em 2 horas, ele atinge a maior quantia. E o item C, por que está falso? A função G não é injetora. Até aí, ele acertou, tá? Lembra daquele teste? Quando eu coloco fitas horizontais, se tiver pelo menos uma que vai cortar mais de uma vez, ela não é injetora. Eu vejo, tá? Que tem pelo menos uma reta horizontal que corta o meu gráfico mais de uma vez, ela não é injetora. Agora, por que ela não é sobrejetora? Porque a imagem ela não é igual ao contradomínio. Uma função é sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio, que é esse segundo conjunto que está aqui, que eu vou chamar de CD contradomínio. Deu o mesmo conjunto? Não, tá, não deu o mesmo conjunto. Então, essa função aqui, ela não é sobrejetora. Por isso, esse item está falso. Se você fosse um pouquinho mais rápido, tá? Você nem precisava ter analisado o item B, nem o item C. Legal? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.